É claro que a razão pela qual formamos essa aliança foi para esse propósito. George declarou em voz alta. Já discutimos isso com as outras partes viajantes. Vamos trocar posições com eles para que nossa aliança Furze possa ocupar algumas carruagens que estão próximas umas das outras. Também obtivemos a permissão das vestes negras. Além disso, nós, homens nobres, nos revezaremos como guardas para proteger as carruagens. Claro, isso é com a ressalva de que estamos apenas ajudando os cavaleiros de túnica negra. Quanto às lindas damas, as tarefas de logística e limpeza ficarão por sua conta. Quanto às armas, vocês também não precisam se preocupar. Já fizemos nossos preparativos e até pegamos uma besta. George chamou seus planos. Os jovens da aliança todos implorando entre si, e depois de alguma discussão, a maioria era a favor deste plano. Ok, estamos de acordo. Quanto à posição do capitão dos guardas, era inevitável que George assumisse essa posição. Atacando enquanto o ferro estava quente, George começou a distribuir algumas missões. A festa continuou depois, mas ficou claro que a maior parte do entusiasmo na multidão havia sido perdida há muito tempo. Originalmente eu tinha planejado dar-lhe uma lâmina cruzada, mas parece que não há mais necessidade agora. George levantou a xícara enquanto caminhava em direção a Leilin, apontando para o cabo da espada preso em sua cintura. É verdade que toda vez que uma tropa de magos entra nas grandes planícies, há muitas mortes? Perguntou Leilin. É claro que o melhor cenário é que apenas 1 ou 2 morrerão, mas houve momentos em que pelo menos 10 morreram. George encolheu os ombros. Caso contrário, por que mais eu gastaria tanto dinheiro e energia para estabelecer uma aliança que seria dissolvida quando chegássemos ao litoral? Onde quer que você plante uma semente, haverá alguma forma de lucro. Leilin riu. Não importa o que, enquanto todos se agrupassem, suas chances de sobrevivência aumentariam. E qualquer um dos acólitos sobreviventes definitivamente teria alguma boa vontade para com George e sua família. Enquanto um desses acólitos se tornasse um mago, o retorno seria ótimo. Mas mesmo se não houvesse sobreviventes, não seria uma grande perda para ele, de qualquer forma, certo? Além do seu esgrima, sua inteligência realmente me impressionou. Os olhos de George brilharam. As coisas que fiz foram todas as coisas que meu pai me disse. Bem, então, você está disposto a me ajudar? George estendeu a mão. Como quiser. Leilin riu, ligando a mão a George. A resposta de Leilin ao pedido de George não foi impulsiva. Na verdade, ele tomara essa decisão após cuidadosa deliberação. Com relação aos perigos ocultos nas planícies, ele não tinha muito conhecimento sobre isso. Então, unir as mãos cooperando seria uma proposta decente. O vento frio desceu sobre o grupo e atingiu-os no rosto como lâminas de faca. A cada respiração, Leilin sentia o cheiro do cheiro de grama. Já faz 15 dias desde que entramos nas grandes planícies da morte. Olhando para as carruagens, Leilin pôde ver alguns traços de dano, fazendo com que ele se sentisse bastante sombrio. As marcas nas carruagens eram 3 linhas diferentes ligadas em uma, como se fosse criada por uma única garra. As grandes planícies da morte têm perigos que até os humanos normais ou até cavaleiros preparatórios teriam problemas. Depois de entrar nas planícies, embora os senhores vestidos de preto e branco tivessem aumentado o número de patrulhas, e para os acólitos se unirem, ainda havia algumas baixas. As marcas nas carruagens tinham sido causadas por um maço de lobos lisos. No exato momento em que chegaram, as carruagens haviam sofrido um cerco. Embora não houvesse mortes, o bando de lobos lisos tinha quase empurrado as carruagens e danificado, dando a Leilin uma profunda impressão delas. Daquele momento em diante, os estudantes não ousaram acampar fora e todos tentaram dormir nas carruagens. Mas mesmo assim, ainda houve algumas baixas. O rosto de Leilin ficou escuro. Embora os cavaleiros de vestes pretas estivessem protegendo-os, alguns dos jovens ainda precisavam sair para cuidar de suas necessidades corporais. Infelizmente, dentro das grandes planícies da morte, cheias de perigos, isso significava perigo. Um jovem havia sido mordido por um inseto venenoso no exato momento em que desceu da carruagem e morreu. De acordo com os cálculos do Shipai, o veneno do inseto iria corroer o cérebro em 13 segundos. Não houve tempo suficiente para ajuda médica, e até mesmo os poucos magos de manto branco só puderam ver o jovem morrer. Depois desse incidente, os alunos saíam da carruagem somente quando absolutamente necessário. No entanto, devido ao pequeno tamanho da carruagem e ao grande número de pessoas espremidas no interior, o cheiro era certamente desagradável. Pelo preço de ajudar os cavaleiros vestidos de preto a dirigir uma carruagem, Leilin teve a chance de respirar ar fresco. Apesar de estar do lado de fora da carruagem parecia ser mais perigoso, com o cavaleiro de manto preto ao lado dele, era realmente muito mais seguro. Quanto à habilidade de dirigir, Leilin só teve que ouvir o cavaleiro de manto preto por um curto período de tempo enquanto o Shipai gravava tudo. Está ficando escuro. Todos se reúnem dentro das carruagens para descansar. Uma voz chamou pela frente, fazendo com que todas as carruagens parassem. Não só estava viajando à noite perigoso, mas significava que os cavalos não tinham tempo para descansar, o que poderia levar à sua morte e causar ainda mais problemas. Suas habilidades de condução de carro são muito boas. O cavaleiro de manto preto olhou para Leilin e falou suavemente. Obrigado pelo seu louvor. Leilin assentiu. Voltando para o interior da carruagem, um cheiro feroz atingiu seu nariz no momento em que ele abriu a porta. As sobrancelhas de Leilin se enrugaram juntas, mas vendo os olhares estupefatos nos rostos dos estudantes, ele só pôde suspirar secretamente. Desde a primeira baixa, nenhum dos jovens parecia feliz, em vez disso, havia uma atmosfera triste. Essa foi outra razão pela qual Leilin não gostou de ficar dentro da carruagem. Leilin, você está de volta. Um pequeno sardento jovem forçou um sorriso quando o cumprimentou. Sim. Leilin se sentou e olhou em volta antes de pegar um pedaço de pão achatado para roer. O pedaço seco de pão achatado foi mastigado dentro de sua boca, sentindo como se estivesse mastigando areia. Apesar de seu gosto, Leilin conseguiu engolir o pão com grande dificuldade, mas ao fazê-lo, sentiu uma dor súbita em sua garganta, levando-o a tirar às pressas para fora seu cantil e chupar para baixo uma grande quantidade de água. Depois que ele finalmente terminou o pedaço inteiro de pão, ele soltou um suspiro de alívio. Depois de entrar nas grandes planícies da morte, era difícil conseguir suprimentos. Mesmo que os estudantes tivessem algumas moedas de ouro, não havia mercadores por perto. Então, nessa situação, as moedas de ouro não eram muito melhores que as meras pedras. Leilin, como é a situação? Quantos dias mais até sairmos desta maldita planície? Depois que Leilin terminou de comer, o jovem sardento fez uma pergunta. Suas palavras eram claramente o que todos queriam saber a resposta, e chamou a atenção de todos quando se voltaram para olhar para Leilin. Enquanto dirigia a carruagem, conversei com o cavaleiro de manto preto. Já percorremos metade da distância, por isso, se tudo correr bem daqui, chegaremos ao litoral daqui a meio mês. Bom Deus, ainda tem meio mês a mais. Que dias terríveis são esses, não posso ficar nem mais um dia neste lugar. O jovem sardento começou a puxar o cabelo enquanto se queixava. Ei, anime-se, caça. Contanto que você possa levar esses 15 dias, você alcançará o litoral. Frutas deliciosas, pão macio, sem mencionar uma cama confortável e um banheiro quente, tudo isso está esperando por você. Mesmo quando um jovem tentou animar caça, as palavras pareciam estar tentando se animar ainda mais que caça. Dung. Dung. Um padrão rítmico podia ser ouvido quando as portas da carruagem se abriram, revelando George.
Em sua armadura e carregando sua longa espada, George parecia um cavaleiro bonito. Ei, cavalheiro. Senhoras. Tempo de pausa está aqui. Se você precisar se soltar um pouco, é só sair. Se você não o fizer, então, por favor, fique por dentro, afinal, o exterior é bastante perigoso. A carruagem ficou inquieta antes que algumas garotas ruivas se olhassem nos olhos e saíssem da carruagem. Leilin encolheu os ombros antes de pegar sua lâmina cruzada. Vamos. Como membro dos guardas, ele precisava proteger essas damas. Mesmo que tudo o que ele pudesse fazer era manter sua vigilância e pedir que o cavaleiro de manto preto viesse ajudá-los se surgisse algum problema. Eu não vou cair dessa vez. Caça falou do lado quando ele estremeceu. Tudo bem, então. Leilin fez um gesto para o resto para segui-lo para fora da carruagem. Pousando suavemente na grama, Leilin não pôde deixar de se esticar confortavelmente do lado de fora. Um belo cenário se estendia muito além do que seus olhos podiam ver. Se não fosse pela quantidade de perigo aqui, Leilin teria adorado essa visão. Que lindo. George falou enquanto observava o sol poente. Que bonito mesmo, mas também perigoso. Leilin murmurou. Há perigo em todo lugar, meu amigo. Doença, fome, guerra, o mundo está cheio de perigos como esses. Para nós, esta área é uma ameaça para nossas vidas, mas para o Magus de Manto Branco, isso não é mais do que o jardim de volta para casa. George cerrou a espada. Você está tentando dizer que, enquanto você tem força, então você pode obter liberdade e segurança. Exatamente. Dê uma olhada em caça, ele já perdeu a coragem. Nesta estrada para o poder, ele está carente do espírito para enfrentar o perigo. Mesmo que ele chegue com segurança à Academia do Magus, é improvável que ele possa se tornar um Magus. Afinal, estudar magia é um caminho traiçoeiro que é 100 vezes mais difícil que essa planície. George atirou uma pedra nas planícies. É hora de proteger nossos belos tesouros agora. Vendo George ir embora, Leilin tinha um sorriso no rosto, coragem. Mas para aqueles que perseguem a verdade, a prudência também é uma necessidade. iShip. Inicialize a digitalização. Leilin pensou. Seguindo a ordem, um cenário tridimensional começou a visualizar dentro da cabeça de Leilin, mostrando a vizinhança da área próxima. Dentro da imagem geográfica azul clara, um aglomerado de estrelas brancas. Essas estrelas simbolizavam os estudantes, nenhum deles parecia estar ferido. Quanto ao cavaleiro de manto negro, ele era uma luz vermelha piscando. Após a análise do iShip, ele o reconheceu como uma existência que poderia ameaçar seu hospedeiro. As últimas carruagens tinham magos de manto branco dentro. Leilin não se atreveu a tentar usar seu chip para escanear, caso sua energia fosse detectada e causasse problemas para ele. Não muito tempo depois, todas as fontes próximas de perigo apareceram na mente de Leilin. Mesmo se for um inseto venenoso, eles não serão capazes de escapar da varredura do iShip. A partir de agora, esta área é segura. Esta era uma garantia que Leilin poderia fazer. Embora ele fosse um membro da guarda, ele nunca faria qualquer coisa para se colocar em perigo. Com o iShip, ele tinha uma compreensão firme de tudo o que acontecia em um raio de 20 li, e essa seria a maior garantia para sua segurança.